Capítulo 13. Da sentença e da coisa julgada. Seção 1º. Disposições gerais. Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando: inciso 1º indeferir a petição inicial. Inciso 2º processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. Inciso 3º por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Inciso 4º verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 5º, reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. 6º, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. 7º, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. Inciso 8º homologar a desistência da ação. 9º, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. E inciso 10 nos demais casos prescritos neste Código. Parágrafo 1º nas hipóteses descritas nos incisos 2º e 3º, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º no caso do parágrafo 1º, quanto ao inciso 2º, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso 3º, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado. Parágrafo 3º o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4º, 5º, 6º e 9º, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Parágrafo 4º oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Parágrafo 5º a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Parágrafo 6º oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Parágrafo 7º interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Artigo 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Parágrafo 1º no caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos 1º, 4º, 6º e 7º do artigo 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Parágrafo 2º a petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. Parágrafo 3º se o autor der causa, por três vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Artigo 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: inciso 1º acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Inciso 2º decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Inciso 3º homologar: a. O reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. b. A transação. c. A renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Artigo 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. Seção 2º. Dos elementos e dos efeitos da sentença. Artigo 489. São elementos essenciais da sentença. Inciso 1º o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Inciso 2º os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.
Inciso 3º. O dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que inciso 1º se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inciso 2º empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Inciso 3º invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Inciso 4º não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 5º, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. 6º, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Parágrafo 2º. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Parágrafo 3º. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Artigo 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Artigo 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando: inciso 1º não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido. Inciso 2º a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. Parágrafo 2º. Disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença. Artigo 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica condicional. Artigo 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Artigo 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la. Inciso 1º para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo. Inciso 2º por meio de embargos de declaração. Artigo 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a quis determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Parágrafo 1º. A decisão produz a hipoteca judiciária. Inciso 1º. Embora a condenação seja genérica. Inciso 2º. Ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente resto sobre bem do devedor. Inciso 3º. Mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Parágrafo 2º. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência.
Parágrafo 3º. No prazo de até 15 dias da data de realização da hipoteca, a parte informá-la ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. Parágrafo 4º. A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará, para o credor hipotecário, o direito de preferência, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. Parágrafo 5º. Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. Seção 3ª. Da remessa necessária. Artigo 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença. Inciso 1º. Proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2º. Que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos referidos no parágrafo 1º, o tribunal julgará a remessa necessária. Parágrafo 3º. Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: inciso 1º. 1.000 salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2º. 500 salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais dos Estados. Inciso 3º. 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Parágrafo 4º. Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: inciso 1º. Súmula de Tribunal Superior. Inciso 2º. Acordo proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Inciso 3º. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 4º. Entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Seção 4ª. Do julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Artigo 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Artigo 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la na petição inicial. Se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. Artigo 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Artigo 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Artigo 501.
Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Seção 5ª. Da coisa julgada. Artigo 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Artigo 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se inciso 1º dessa resolução depender o julgamento do mérito. Inciso 2º a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelha. Inciso 3º o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Parágrafo 2º. A hipótese do parágrafo 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Artigo 504. Não fazem coisa julgada. Inciso 1º os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Inciso 2º a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Artigo 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo. Inciso 1º se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Inciso 2º nos demais casos prescritos em lei. Artigo 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Artigo 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Artigo 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.